A palavra diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Pode assentar-se. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que vieram, porque eu sei que vocês não estão aqui por causa de mim, amém? Vocês estão aqui porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui 2 vezes, que até a Lídia, o esposo dela, veio. Então eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está aqui hoje. Quero agradecer também a Laís, que estava orando ali. E todas as meninas que eu sei que tiraram tempo de oração durante essa semana. A gente tem um grupozinho, né? De intercessão, e as meninas tiraram esse tempinho. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, né? Sobre as pessoas que nos rodeiam e sobre as alianças que o Senhor tem feito, porque eu costumo dizer que a gente pede amigos e o Senhor nos envia alianças, e elas não são nossas, são de Deus. Quero agradecer também a toda a liderança que está aqui, o Nicolas, o Alt, suas futuras esposas, o Edwin, Jéssica, e agradecer também o pastor Biramar, né, e a pastora Thalita, que estão descansando, mas são os anjos daqui do nosso culto e são as pessoas que nos cobrem. E por conta deles nós estamos vivendo tantas coisas em Deus. Amém? Você pode agradecer pela vida deles, aí onde você está, levantar a mão e falar: Senhor, cuida deles, em nome de Jesus. Então, para falar de sonho, eu vou começar dizendo que todos nós já tivemos vontade de desistir, né? Se você olhar para alguém que está do seu lado agora, você vai ver que inúmeras vezes que você sentou do lado dela, nem sempre ela estava com esse sorriso que ela está hoje. Principalmente alguns que parece que vieram mais bonito hoje, né? Quando vão falar aqui, parece que vem cada governadores, pregadora da palavra. Tem umas que chegou ali, eu falei, parece que é ela que vai pregar. Né, Vanessa? Então, não é sempre que a gente está com esse sorriso no rosto. E todos nós já sentimos vontade um dia de desistir. E que bom por isso. Porque quantos livramentos o Senhor não dá quando a gente desiste daquilo que não é dele. E os sonhos de Deus, a gente fala muito toda vez que toda vez que as pessoas se referem ao sonho de Deus, tem como José como referência. E de fato há uma unção sobre essa palavra aqui muito grande. Mas o que as pessoas às vezes não falam é que o sonho não era de José. Deus deu o sonho a José. Mas José nunca sonhou em ser governador do Egito. José nunca sonhou em viver o que ele viveu. Deus deu aquele sonho a José. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Os sonhos de Deus. É a mesma coisa quando o Senhor ministrou sobre mim, a primeira vez depois que a Ludmila morreu, e eu ouvi aquele louvor, e eu falei, meu Deus, como uma mulher, né, em toda a situação que ela estava, de doença e tudo mais, porque de fato ela recebeu aquela canção de Deus muito antes da doença dela, mas até então ela cantava aquela música, né? Até ela morrer, eu acho que ela ainda louvou aquela música. E como cantar uma coisa que você está de frente para aquilo? É um desafio muito grande, né? Tem certas canções que eu não canto, tipo, tem certas canções que é para o Senhor me levar para tal lugar, e eu fico caladinha, deixa para outro, né? Porque Deus ouve, Deus pega os nossos sonhos e ouve, principalmente quando estão alinhados ao dele. Então, quando eu ouvi ela cantando essa música, eu falei, Deus, de fato, os teus sonhos não morrem, não podem morrer. De fato, essa mulher sabia o que ela estava cantando, porque os teus sonhos, eles são mais altos do que os nossos.
Os teus sonhos vai além da vida. Os teus sonhos vai além do que estamos pisando, do que a nossa visão limitada vê. Então ela não estava cantando os sonhos dela, ela estava cantando os sonhos do Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que não erra. A gente fala tanto disso aqui no culto. Aquele que já tem todos os dias da tua vida contado na palma da mão dele. Aquele que se cai um cabelo, ele sabe que cabelo que caiu. Então quando Deus ministrou isso sobre mim, eu falei, uau, essa mulher sabe o que ela estava cantando. E foi muito falado hoje aqui sobre sonhos, viver os sonhos de Deus. A mulher deu um testemunho, que eu não sei o nome dela agora, mas que testemunho que ela deu aqui sobre fé, sobre viver as coisas de Deus verdadeiramente. E quando no início da minha conversão, foi uma das coisas que eu falei para Deus, né? Isso não é uma coisa fácil de você falar, porque a gente quer viver os nossos sonhos, a gente quer viver as coisas que um dia a gente sonhou, né? Principalmente quando a gente é criança, parece que a gente sonha mais, né? Todo dia eu tinha um sonho. Eu queria ser aeromoça, porque aí eu pensava na minha mente, vou viajar demais, todo dia eu vou estar num lugar. Então eu quero ser aeromoça. Quando tinha aquelas coisas que a gente escrevia, quando voltava de férias, toda vez a professora falava, né? Vocês vão escrever o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Eu queria ser aeromoça, depois eu queria ser apresentadora de programa, depois eu queria ser cantora. Já quis tanta coisa. Por isso que é livramento de Deus, né? Não acontecer certas coisas na nossa vida. Porque Ele tem algo mais alto do que o nosso. Então, não é fácil a gente falar para Deus o que um dia eu falei para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe sonhar melhor do que eu. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, sonha os sonhos de Deus, os teus sonhos para a minha vida. Porque eu não sei sonhar. E, de fato, nós não sabemos. Para muita gente daquele povo, José era um coitadinho. Tadinho, virou escravo. E Deus olhando para José lá de cima, deixa ele ali que ele está no lugar certo. É escravo hoje, mas amanhã é governador do Egito. Então, Deus, Ele sabe trabalhar sobre as nossas vidas. E verdadeiramente Ele sabe confundir até nós. Porque eu tenho certeza que José, na situação que ele estava, José nem lembrava mais do sonho que ele teve. Eu tenho certeza que talvez ele tinha até vergonha de falar que um dia sonhou aquilo. Porque tem coisas que Deus fala a nós, verdadeiramente, que a gente não fala para todo mundo. Né? Se a gente riu quando escutou, imagina o outro quando ri. Aí é problema. Porque se Sara ri, tá tudo bem. Mas vai Agar rir de Sara, né? Não é bom. Não vai dar bom. Então tem coisas que o Senhor fala a nós que é para ficar mesmo esquecido. Porque não é o tempo de Deus. Não estamos prontos. Tem muita coisa que é para nós, mas não é o tempo de Deus certo para nós. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 19, que faz parte do que eu vou falar agora. E existe 2 princípios muito fortes para viver os sonhos de Deus. Eu digo inegociáveis, porque tem coisas que Deus não abre mão. E o primeiro deles é obediência. Para você viver o que Deus tem para você, os sonhos dele para você, você tem que primeiro obedecer e saber a quem você está obedecendo. Ser fiel à voz do Criador, né? Porque muitas vezes a gente fala, cremos. Mas você crê em quê? Naquele que abençoa todos os teus sonhos? Ou naquele que você entrega sobre as mãos dele e fala, faz porque eu confio que o Senhor faz melhor? Então nós temos que saber até onde está a nossa crença, porque ela nos engana também. Amém? E capítulo 1, versículo 19 vai falar assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, ou seja, é uma escolha sua obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, a gente não engana Deus, primeiro de tudo. A gente engana o homem, a gente engana as pessoas que nos cercam, a gente tenta enganar muitas vezes, né? As pessoas que convivem com a gente, mas quando a gente está lá no nosso quarto, diante de Deus, só nós, tete a tete que eu falo, com o Espírito Santo, nós sabemos quem nós somos, assim como nós sabemos quem Ele é. Que a palavra de Deus vai falar que a boa ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então tem certas coisas que o Senhor nos pede, que é inconfundível a voz dele. Principalmente quando Ele quer que nós obedeçamos alguma coisa. Parece que não falha.
Né? A gente vai no culto, não sei de onde, Deus está falando a mesma coisa. A gente vai na igreja, está fulano de tal. Não, vou cultuar hoje na minha amiga ali que me convidou e tal igreja, porque lá a palavra vai ser diferente. Deus está falando a mesma coisa. E a obediência é algo muito sério. E é algo inegociável para Deus. E o que nos difere das pessoas que estão no mundo, das pessoas que não conhecem a Jesus, é exatamente isso. É a nossa obediência. Elas são criaturas porque não conheceram ainda o Pai. Conheceram só o Criador, né? E tem gente que vai falar, o universo favorece aqueles que fazem isso, né? O signo, não sei das quantas, que em nome de Jesus, nenhum crente aqui acredita em signo, viu? Pela madrugada. E tem todo aquele acontecimento, né? O universo manda de volta, o Criador, não sei das quantas, eles conhecem o Criador. Nós não, nós conhecemos o Pai. Aquele que nos chamou, antes mesmo de nós o conhecer. Então nós cremos nisso. E precisamos levar muito a sério a obediência a Deus. Porque é a partir disso que nós viveremos coisas extraordinárias nele. E eu quero já deixar uma coisa bem clara aqui, que não existe fã-clube de Jesus, viu, gente? Vocês não aceitam qualquer palavra na vida de vocês. Nós somos filhos. Eles podem não saber lá de fora o que nós somos, mas nós temos que ter o DNA, a identidade de quem nós somos. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, escolhidos, separados. Nós temos identidade. E por eles nós oramos para que Jesus se revele como um dia se revelou a nós. Então aqui no nosso meio não existe fã-clube de Jesus. Existe Jesus e os filhos que escolheram obedecer. Por isso somos chamados filhos de Deus, por causa da obediência que nós temos a Ele. Porque senão nós somos meras criaturas aqui dentro da igreja, convivendo com escolhidos de Deus, com a vida do mesmo jeito, sem romper e sem nada mudar. Porque não decidimos obedecer a Deus. Simplesmente. Vai ter pessoas desse jeito no nosso meio. E a nossa parte é que nós oremos para que elas cresçam, como Paulo fala, né? Que não vivam mais como menino, mas que vivam de forma que já a maturidade tome conta de nós. E é isso o desejo de todo líder de igreja. Que cresçamos na fé, na maturidade, na graça, que cresçamos em conhecimento, para que Jesus venha ser exatamente revelado em nós. Então é isso que nos difere das pessoas que estão no mundo. A nossa obediência. E é isso que vai gerar mudanças sobre nós. E é isso que vai fazer nós termos os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quero te convidar para abrir agora em Romanos 4, porque o próximo passo é fé. Outro princípio que Deus não abre mão. Rapidão, gente. Romanos 4, a partir do versículo 13, vai falar assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Amém? Então, se você não tem fé, você tem que pedir de Deus, porque até isso provém dele. E quando nós identificamos que nós vivemos com uma fé rasa, nós precisamos pedir de Deus. Porque os nossos olhos precisam ser alargados para que a gente venha viver verdadeiramente o que Deus tem para nós. A irmã que deu testemunho aqui, que falou da faculdade dela e tudo mais, eu falei assim, meu Deus, que fé. E isso é fé. Quando você não vê nada, quando você não vê nem a pontinha da provisão, você só vai. Você só sabe quem está falando para você ir, entendeu? Você não pede para ver o caminho. Você coloca os pés porque sabe que quem está te guiando tem todos os passos para você ir. Tem toda a luz que você precisa ver. Tem todo o sustento.
E é uma das coisas para você saber se é sonho de Deus. Deus te sustenta no meio do processo. Deus nunca vai deixar você desistir de um sonho dele. Ele vai estar sempre te lembrando daquilo. Mas nós precisamos ter a fé. E por isso que Abraão foi dito o pai da fé. E esse é o desejo do coração de Deus, que nós tenhamos essa fé. E olhando para Jesus, né, no Novo Testamento, a gente vê muito dessas coisas. Porque algumas pessoas, muitas vezes, vão nos fazer pergunta para duvidar do que nós cremos. E nós precisamos ter resposta para isso. Né? Quando Jesus foi tentado, Satanás a todo tempo ficava tentando sobre a palavra na vida dele. Mas se tu é filho de Deus, faça isso. Mas tu está com fome, faça isso, né? Transforme pedras em pão e tudo mais. E Jesus sempre tinha uma resposta para falar para Satanás. Jesus não era inválido sobre aquilo que ele estava falando. Ele sabia. E ele tinha a palavra adentrada sobre ele. E isso também é fé, muita fé, do propósito que foi proposto para ele. Porque ele sabia para que ele tinha sido destinado. E nós precisamos ter resposta sobre a nossa vida, sobre o que o Senhor tem sobre nós. O Andrei fez um filtro para mim, e eu falo muito isso, não é em vão. Eu não falo isso sobre o corpo, sobre treinar, né? Sobre você emagrecer. Quando eu falo você já venceu a sua mente, porque é aqui que Satanás faz o campo minado dele. E eu sempre costumo falar assim, já venceu a sua mente hoje? Porque quando nós nos conhecemos, nós verdadeiramente somos dominados por nós mesmos. Temos domínio próprio sobre aquilo. Quando nós conhecemos a nossa mente, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem Deus é, não é qualquer pessoa que coloca a mão sobre o nosso coração. Não é qualquer pessoa que vai liberar uma palavra sobre você e você vai receber. Não é qualquer pessoa que vem querer colocar um sonho na sua vida que não é o sonho de Deus. Não é qualquer pessoa que vai querer abortar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você tem resposta. Eu sei em quem eu tenho crido. Jó fala isso. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei a voz que fala comigo. Eu sei quem é verdadeiro e fiel para ir até o fim. Esses dias a gente colocou tudo do podcast e tudo mais. E, gente, não parava de vir palavras de sonho. Até isso lá no podcast eu coloquei. Se é sonho de Deus, acontece. Eu quero que você cutuque alguém que está do seu lado agora e libere essa palavra sobre a vida dele. Se é sonho de Deus, acontece. Porque Satanás, ele tem brincado muito dentro da nossa igreja, sabe? A gente até vem para dentro da igreja, mas a gente não tem a fé que a gente precisa ter. A gente até vem para a igreja, mas a gente não tem a obediência que a gente precisa ter. Quem tem dominado a tua mente? As tuas vontades? Satanás? É o Espírito Santo que tem te direcionado? Quem tem dominado a tua mente? Isso é algo muito sério que nós precisamos trabalhar. É por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Nós somos chamados para ser prova viva daquilo que Ele é. Da vivência dele sobre nós. Ele não morreu. Quem fala que Jesus morreu, ele não conhece a palavra de Deus. E somos nós que somos as cartas que o mundo quer ler. Somos nós que Jesus tem encaminhado em cada lugar. Eu costumo falar que Deus, ele não dá portas para nós que Ele não esteja lá, naquele lugar, para que a gente vá sozinho. Ele não abre portas. Essa porta não foi Jesus que abriu, foi você. Porque quando Jesus abre portas para que Ele esteja naquele lugar, você não consegue ficar calada. Você vê o seu chefe passando por uma crise no casamento, você começa a interceder por ele em casa, ele nem sabe, porque crente é doido. Sabe, nem que você talvez esteja orando pela vida dele, você já começa a orar. Repreender. Nós cremos que Jesus veio para quebrar com todas as coisas malignas. E dentro delas está onde nós pisamos. Onde nós pisamos precisa ser um lugar santo. Precisa viver a luz de Jesus. Então nós temos que ter isso muito ardendo dentro de nós. Você não é qualquer um. Você é herdeiro. Você é co-herdeiro. Você é escolhido e separado de Deus. E nós precisamos viver isso todos os dias. A fé, ela não vem do dia para a noite, é um processo. Assim, quando a gente quer criar músculo na academia, não precisa exercitar, a fé é do mesmo jeito, precisa ser exercitada. E dia após dia, Deus nos dá situações para exercitar a fé. E aí, muitas vezes, Satanás vem na nossa mente e fala, mas isso não é para você. Você não vai conseguir abrir sua boca.
aquele conhecimento que está sobre a vida daqueles dali não é para você. Fica calada. É melhor você ficar calada. Então, deixa eu te falar. Muitas vezes também vem colocando a sua família como exemplo sobre a sua vida. E Deus, Ele faz novas todas as coisas. Foi falado aqui hoje. Deus não trabalha com coisas repetidas. Deus trabalha com coisas novas sobre a nossa vida. Amém? Então hoje eu quero que você saia daqui com isso muito enraizado sobre você. Porque desde que Jesus me chamou, falei, Senhor, eu nunca quis fazer nada para Deus. Eu nunca quis, pregar. Queria ser do louvor, insisti bastante, mas não deu certo. Na minha antiga igrejinha eu cantava junto com o coral. Mas não teve muito sucesso. Mas assim, pregar e sair, falar das coisas de Deus, nunca tive muito isso. Mas uma coisa eu pedi a Deus. Senhor, que os meus pés estejam sempre adentrados dentro da tua casa. E que eu tenha uma fé, Pai, que chame a tua atenção. E Deus ouve o que a gente fala. Deus pega as coisas, vai lá no cartório dele, né, e assina. Está assinado. Está aqui, toma fé. Agora, se nós não cremos nem para pedir dele o que ele dá gratuito, aí está estranho, meu irmão. Aí você é mero criatura dentro da casa dele. Precisa mudar a sua postura diante dele. E ele está aqui hoje para mudar a postura de muita gente. Amém? Então, eu coloquei aqui algumas lições sobre a vida de José para a gente aprender. Primeira coisa é lugar de dependência com Deus. Você viver, acho que foi a Ju que falou aqui sobre lugar de dependência de Deus. Não é fácil, mas é necessário. Porque quando nós dependemos de Deus, verdadeiramente nós estamos se esvaindo de todo o nosso ser, de tudo que nós acreditamos, de tudo que a nossa família talvez possa ser, de tudo que homens podem nos dar. E estamos dizendo, Jesus, Deus, olha, eu prefiro que o Senhor faça. Eu quero ver as tuas mãos fazendo. Porque quando nós fazemos, parece que não tem aquele gostinho, né? Até essas coisas vai perdendo. Quando a gente caminha com Deus, parece que a gente vai ficando meio esquisito. E é normal, viu, irmão? De ficar meio esquisito. A gente não vai em qualquer lugar e o povo diz que a gente é estranho, mas é assim mesmo. Jesus também era assim, aí a gente tá ligado. Então, esse lugar de dependência com Deus é um lugar onde Deus deseja que nós vivamos. Parece que é aquele lugar que Maria se derramou, sabe? Os pés mesmo. Tem dias que eu estou lá em casa e que eu falo assim, Jesus, olha, não me importe que o Senhor tire tudo que eu tenho. Mas não tire os teus pés, porque parece que quando eu deito nele, Senhor, eu sinto o céu dentro do meu lar. Eu sinto o meu quarto com fogo, que eu não sinto lugar nenhum. Sinto aqui também no culto, gente. Eu sei que vocês também sentem, porque aqui é diferente, não é, Lid? Aqui é diferente, gente. Então, nós precisamos desse lugar. É nos pés dele que a rendição acontece. É lá que parece que o nosso ouvido está mais perto para ele falar e a gente ouvir, sabe? Porque quando a gente é daqueles filhos que a gente está só diante dele com as nossas mãozinhas, parece que está cara a cara, sabe? O lugar não condiz com quem ele é. Ele é soberano e ele é o Senhor. Nós somos as criaturas dele. Então nós precisamos saber o nosso lugar. Nem sempre a gente vai para a presença dele só para pedir. Jesus quer que nós contamos histórias para ele que não tem nada a ver. Sabe? Conte os nossos medos, nossas ansiedades, apesar que ele sabe. Mas ele quer e deseja que esse lugar de dependência seja o nosso lugar. Onde a gente se esvazia de todo o nosso entendimento, de toda a nossa capacidade, de que tu és bom naquilo que tu faz, mas é no teu trabalho. Aqui na casa de Deus tu é filho, precisa ser cuidado, entende? É esse lugar que o Senhor quer que nós ficamos. Outro ponto, você caminha com Deus e suas vontades começam a ficar parecidas, por isso você precisa caminhar com Deus. Por isso não pode ser aquele relacionamento em que você está lá na sua casa e Deus está na igreja. Você só se encontra quando vocês chegam aqui. Não, esse relacionamento precisa ser diário, porque Ele precisa estar derramando sobre nós a presença dEle. Imagine todo esse tempo que nós vivemos de pandemia, de coisas de percas, de coisas que confundiram a cabeça de muita gente. Se nós não tivéssemos Jesus enraizados em nós, a palavra dEle aqui na tábua do nosso coração, a presença dEle sobre nós, será que você estaria aqui hoje? Será que eu estaria aqui hoje? Talvez não.
Isso eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Quando o sonho é de Deus, Ele te sustenta. Eu vou abrir aqui Jeremias, não precisa vocês abrirem, tá bom? Para ser mais rápido. Mas eu quero ler no capítulo 1, a partir do versículo 9. Não, a parte está aqui. E a palavra, a partir do versículo 11, tá? Quem abriu aí rapidão, pode acompanhar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Isso é muito forte. Cutuca aí de novo alguém e fala assim, o Senhor está vigiando a tua história. O Senhor tem vigiado os teus sonhos. O Senhor tem vigiado a tua entrega. O Senhor está vigiando. Isso aqui é uma certeza, gente. Não é algo que eu falo, não é algo que alguém que pegou esse microfone está falando. É uma certeza de Deus. O Senhor está vigiando a nossa história. É porque ele perguntou isso para Jeremias, porque ele queria ver se a visão de Jeremias estava alinhada à dele. É lógico que ele sabia que Jeremias estava enxergando, mas ele queria ver. Deixa eu ver como está a fé de Jeremias. Como que está a visão ampliada do céu a Jeremias. E Deus faz isso às vezes para nós, sabe? Tem situação que o Senhor nos coloca para ver. José, o que tu tá vendo? Edwin, o que tu tá vendo? Saulo, o que tu tá vendo? Entende? Deus precisa saber de nós, aonde está a nossa fé, em quem nós temos crido. Mas Ele sustenta quando é sonho dEle. E há como Ele sustenta. Jeremias está falando, Deus está falando isso para Jeremias no capítulo 1. Lá no capítulo 29, Deus reafirma isso a Jeremias. Ei, Jeremias, eu sei quais são os planos que eu tenho para ti. São planos maiores, mais altos, planos de te dar paz, de fazer prosperar. Deus, de novo, reafirmando para Jeremias o que Deus ia fazer sobre a vida dele. E Deus, Ele não cansa de fazer isso conosco. Tem pessoas que a gente vai em alguns lugares e parece que Deus fala a mesma pessoa, usa profetas diferentes, mas é a mesma palavra. Para Deus reafirmar aquilo que Ele tem contigo. Porque se é sonho de Deus, Ele vai te sustentar. Os nossos talvez não aconteça, mas os dele jamais vão morrer. Amém? Deus sempre chama pessoas coletivas e Deus sempre dá sonhos para pessoas coletivas. Exemplo disso é Vasti, né? Vasti, o interesse dela estava nos banquetes que ela podia ter. Esté não, o interesse dela era em toda uma nação. Bora, povo, vamos jejuar, né? Que eu vou me apresentar ao rei. Era coletivo. E quer saber se um sonho é de Deus? Ele não favorece só você. Ah, eu vou casar porque eu quero entrar toda de branco, todo mundo me olhando, vai ser lindo. E todo mundo, felicidades, felicidades. E Deus está olhando. E onde está o propósito? Onde está a vida que eu sonhei para ti? Precisa ter propósito nas coisas de Deus. E uma das coisas que é preciso a gente saber se é sonho dele é ter propósito. Deus nunca vai dar nada a nós que fique só em nós. Deus sempre vai dar algo a nós que vai derramar para todo um povo que está nos cercando. Talvez seja na nossa casa, talvez seja no nosso trabalho, mas Deus derramou algo aí sobre você. Talvez seja uma palavra que você vai abrir lá no seu trabalho e vai falar. Talvez seja, às vezes, o seu silêncio dentro da sua família. Mas só a presença que vai contigo vai derramar sobre aquela casa. Amém? Então, as coisas de Deus são coletivas. Nunca são só para nós. Nunca acaba só em nós. Sempre a visão de Deus é ampliada, né? Ele alargando as tendas do que nós vemos. José, talvez a vontade dele, naquele tempo que ele estava trabalhando na casa de Potifar, era só ter recursos para poder ver o pai dele de novo uma vez, né, em vida. Ou então, talvez, de se casar, não sei. Talvez esses eram os pensamentos que José tinha e a vontade que José tinha. Mas a vontade de Deus não, os sonhos de Deus não. Era para que ele vivesse e derramasse, né, e na verdade sustentasse toda uma nação, desse alimento a toda uma nação. E não só a nação, alimentasse também a família dele, né? Que é muito forte. Então tudo que Deus nos dá é coletivo. Amém? Deus é especialista em desconstruir a gente para lançar nos propósitos dele. Quem Deus já desconstruiu aí?
Quem já foi amassado sabe o que é essa palavra. Que é muito fácil a gente olhar para Deus e saber, Deus virar para alguém e falar assim, olha, você vai ser pregador da minha palavra. E no outro dia chegar aqui, Edwin, me dê o microfone porque eu preciso abrir minha boca. Não, Deus tem um processo para viver junto com você. É por isso que nós precisamos viver como igreja, porque é no meio desse processo que Deus vai nos desconstruindo e fazendo o vaso amassado que Ele quer. E é aqui nesse lugar que Deus coloca pessoas para nos forjar, para nos fazer sermos melhores, né? Nesses lugares aqui que Deus nos cura, traz pessoa também para dar abraço. Não é só para tratar não, gente. Deus tem pessoas também que dá um abraço na gente que parece que é o céu que está abrindo. Então é nesse lugar e por isso que nós precisamos desse lugar como igreja para crescer em Cristo. Porque é aqui que Deus vai nos desconstruindo. E quantos sonhos Deus já nos tirou para mostrar os sonhos dele, né? Quantos sonhos Deus já tirou da nossa visão. E eu costumo falar que a porta aberta a gente agradece agora, mas a porta fechada a gente só vai entender, olha, bem lá para frente. Então, por isso a gente precisa ter a graça de Deus na nossa vida, para que a gente saiba o tempo dele, de viver os sonhos dele. Porque já pensou se Deus nos leva do jeito que a gente quer, do jeito que a gente tá tupetudinha, achando que fala e acontece, que é só a gente abrir a boca, que Deus vai curar 30 aleijados e vai se tremer 40 no chão. E não é assim, gente. A verdade é que se a presença dele não estiver sobre nós, nada acontece. Não há mudança de nada, porque é Ele que faz, é Ele que é o dono de todas as coisas. Então não adianta. Não tenha medo de ser, não tenha pressa, na verdade, de ser usado por Deus. Tenha pressa de ser moldado por Ele, porque aí sim você vai estar pronto. E ainda assim, quando você estiver pronto, você vai falar, Senhor, de mim não tem nada, mas se o Senhor tiver, eu vou. Porque o verdadeiro cristão é aquele onde tem humildade. Eu costumo muito falar sobre isso aqui. E são os parâmetros que eu uso para saber se a pessoa é de Deus. A pessoa tem humildade, eu sei. Ela está pronta. Agora aquela pessoa que chega às vezes que eu vou falar qualquer coisa e a pessoa, não, mas olha... Sabe aquela pessoa que a gente sabe que pediu algum conselho da gente, alguma coisa, e a gente vai falar algo para ela, ela não, porque ela não quer, na verdade, um conselho, né? Ela quer uma concordância sobre a vida dela. Então tem gente que é assim. Então tem gente que a gente vai falar alguma coisa, não, mas olha, deixa eu te contar, você não está entendendo, eu estou certa. Aí eu falo, Jesus, pega esse BO, porque é teu, não é meu. Aí a gente olha pela graça de Deus e fala assim, Senhor, o Senhor vai ter que trabalhar tanto nessa vida, né? Oremos para que o Senhor consiga. Então não tenha pressa em fazer as coisas para Deus, irmão, não tenha. Tenha pressa em ser moldado por Ele, ser amassado por Ele. Porque aí sim você vai ser o vaso que o Senhor precisa levar a todos os lugares que Ele desejar. Amém? Deixa Deus tirar pessoas que não encaixam nos sonhos de Deus. Eu até coloquei um ditado aqui que a minha mãe fala e é muito real. A corda que tu não solta, ela fere as tuas mãos. Porque mãe parece que é algo assim que ela bate o olho, é igual Deus mesmo, né? Eu tinha muitas amizades na época que eu morava na minha cidade e as minhas amigas viviam na minha casa. Era uma coisa assim, saía 3, chegava 4. E eu sempre fui muito assim, de ter muitas amigas e tudo mais. E Deus apontava, e parece que minha mãe apontava o dedo e falava assim, essa não é tua amiga, pronto. No outro dia parece que a menina assim, demoniava, virava outra pessoa. Falava assim, meu Deus, tão rápido. E isso é Deus, gente, na nossa vida. E com Deus é a mesma coisa. A corda que a gente não solta, ela fere as nossas mãos. Então deixa aí. E como é cansativo você querer trazer uma pessoa para a sua vida que Deus tirou. Sabe? Parece que assim, você marca, vamos amanhã no sushi. Não, amanhã não está dando certo. Aí a gente tenta, não, vamos um café, né? Na quarta-feira. Aí você liga na quarta-feira, e o café? Aí a outra nem responde mais, né? Porque nem você... Sabe aquele rolê que você marca e fala assim, tomara que ela não lembre, nem eu. É tipo assim. Então, tem coisas que Deus está tirando da tua vida, não é porque Ele quer que você fique sozinho. É porque Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Ele escuta coisas que nós não escutamos, Ele vê muito mais além. É alargado a visão de Deus, sabe? Assim como os sonhos dele são muito mais altos, Deus também vê coisas que só Ele.
para revelar no dia da glória. Então, deixe ir, sabe? Não tente trazer pessoas para aquilo que o Senhor não tem mais. Tem pessoas que foi bênção de Deus para nossas vidas, mas foi até o tempo que o Senhor quis, sabe? Não é aquelas pessoas que Deus quer para a tua história agora. E tem pessoas que é ensinamento, como eu falei, né? Que nós vivemos com a igreja. Tem pessoas que é ensinamento. E Deus nos ensina muito como igreja, irmão. E como ensina? Ensina como sermos e ensina como não sermos. Então, certas coisas que você vê na igreja, que você fica inconformado. Meu Deus, dentro da igreja isso acontece? Sim, dentro da igreja acontece, para que nós não sejamos isso. Eu costumo falar para algumas pessoas que são inconformadas com alguma coisa, eu falei, é para que quando o cajado esteja na tua mão, tu não faça igual, né? Porque tem coisas que a gente não vai consertar. Tem coisas que é só o Espírito Santo mesmo. Mas não coloque na sua história quem Deus já tirou. Porque além de ser muito cansativo, ela vai ferir as tuas mãos. Amém? Tem coisas que Deus não quer restituir. Foi falado hoje aqui, quando a menina falou, faz de novo, tudo novo. Eu falei, glória a Deus, porque eu não estou sendo doida. Então, tem coisas que Deus não quer restituir, Ele quer fazer novo, de novo. Ele não restituiu a glória da a primeira casa, né? Na verdade, Ele fez a glória da segunda casa ser muito maior e melhor do que a primeira. Então, tem coisas que Deus não vai restituir na tua vida. Pode parar. Tem coisas que Deus vai fazer novo e de novo. E por isso que certas situações da nossa vida, Deus coloca as pessoas que Ele quer, na hora que Ele quer, para que a gente esteja com a nossa visão alinhada naquilo que está lá na frente. Pare de olhar para trás. Porque Ele quer fazer novo e de novo. Nós estamos no ano da retomada, né? E esse é o ano também que Deus vai retomar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que essa noite é um marco do Espírito Santo para que você pare de sonhar migalhas sobre a sua vida. Eu falei aqui no início sobre nos nossos sonhos que acontecem, seus sonhos dele. Mas Deus quer que você sonhe, porque aí os seus sonhos é que Ele vai pegar para construir os dele, sabe? A partir dos teus sonhos, se estiver alinhados com Ele, se estiver conectado a Ele, Ele vai falar, peguei, vai acontecer. Então sonhe, porque esse é o tempo de você sonhar. E não sonhe pequeno, sonhe grande. Porque eu lembro que quando eu e o Andrei decidimos casar, eu lembro que algumas pessoas chegaram para mim e foram falar muitas coisas que eu iria passar, né? Olha, vai acontecer isso, vai ter muita luta, vai ter muito não sei o quê. E eu, é verdade, já está tendo e tal, né? E muitas coisas. E eu lembro que a Lohane foi usada por Deus para falar assim para mim, Adriane, eu limitei os sonhos de Deus sobre o meu casamento e o do Jean. E Deus estava falando, pode sonhar, eu vou fazer. E eu me limitei tanto que eu fiz só aquilo que era como se eu tivesse assim, Senhor, o Senhor não precisa fazer, o Senhor tem tanta coisa, eu vou me conformar com isso. E Deus tinha muito além. Deus fez mais além do que eu e o Jean planejou. Então, tudo que Deus colocar no teu coração, pede para Ele fazer, porque Ele vai fazer. Então, o segredo disso está onde? Sonhar pouco e sonhar grande vai gastar a mesma energia em você. Então, sonhe grande, porque se Deus pegar, vai acontecer. E se você tiver fé para viver isso, vai acontecer. E eu lembro que quando eu cheguei lá naquele lugar, vi tudo arrumado assim, porque assim, até o dia a gente não crê, gente. A gente não crê, porque vocês já sabem aqui do nosso testemunho. Eu e o Andrei não tinha condições nenhuma de fazer aquele casamento. E a gente fez porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós. Pode marcar a data do casamento, vai ter festa, porque sou eu que vou fazer. E verdadeiramente, a partir daquela palavra que foi liberada sobre nós, eu lembro que o nosso casamento deve ter se baseado em 25 mil a 30 mil reais. E saiu de mim e do Andrei R$1.000. Foi Deus que fez. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, Senhor, eu não sou merecedora do que o Senhor faz. E Deus falou assim, os meus sonhos, Adriane, são bem maiores do que os teus. É por isso que eu falei, pode sonhar, pode escolher. Então, se você está com um sonho aí, limitado, com migalhas de sonhos, hoje você vai sair daqui em nome de Jesus, sabendo que você não é qualquer um, você é príncipe e princesas de Deus, é um povo que o Senhor escolheu para presentear, e essa é a nossa maior dificuldade em Deus, você sabia disso?
Porque é por isso que Deus vai falar que o reino de Deus é das criancinhas, porque elas sabem receber presente. Nós não. Qualquer coisa que vem da parte de Deus, nós, não foi Deus que falou. Meu Deus, eu vou ter que orar para saber se o profeta está na carne ou no espírito. Porque não foi Deus. Escuta uma coisa dentro do quarto. Meu Deus, isso é o demônio falando aqui dentro do meu quarto. E nós precisamos ter a mente de crianças para entrar no reino de Deus, porque nós precisamos receber. Deus veio e entregou Jesus. Está aqui, ó, Jesus é um presente para vocês. E a partir disso, vocês nunca mais estarão sozinhos. E em tudo a gente, Jesus, Senhor, onde o Senhor estava quando aconteceu aquilo? Parece que a gente não lembra que Ele vive aqui dentro de nós. Então nós temos dificuldade de receber. Então isso é a nossa maior dificuldade. Não é dar. Nossa maior dificuldade é receber, porque o inimigo planta isso em nós, a dúvida, que é onde ele mais trabalha. A dúvida está penetrado em nós. Tudo que parece que Deus fala que vai fazer, a gente, opa, tem 1% de dúvida, então não vai acontecer. Aí Deus, meu Deus, eu sou 99% de certeza na vida deles, o que eles estão pensando, né? E nós estamos, não, mas existe 1% de dúvida. Então nós precisamos ter a fé, ter a obediência e saber a quem pertencemos. Amém? E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui sabendo que a grandeza de Deus sobre a sua vida é maior. Não tem tamanho, não tem nada que impeça, não tem homem, não tem inveja, tá bom? Pode ficar despreocupado, porque não tem inveja que impeça o que Deus vai fazer na sua vida. Os sonhos de Deus não vai morrer. Isso daqui tem tudo a ver. Toda oposição prenuncia o favor de Deus na sua vida. Isso aqui é forte. Porque a gente pensa que quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, nossa, Deus não está nesse sonho. Então eu vou voltar para o sonho pequeno, né? Que da bicicleta. Porque uma Ferrari está tão longe, né? E toda oposição, ela prenuncia o que Deus tem na nossa vida, o favor de Deus sobre nós. Se está difícil, aí que Deus está no negócio. Se tem pessoas se levantando, aí que Deus está no negócio. A Bíblia nunca veio falar que as pessoas que se levantarem contra nossas vidas terão sucesso. Pelo contrário, o Senhor fala muito diferente, que Ele mesmo derrubará. A gente cantou sobre isso hoje, não seremos abalados. E até esse louvor veio de encontro com o que eu ia falar. Nós não seremos abalados. O inferno, a porta do inferno não prevalecerá sobre a nossa vida. Amém? E essa certeza precisa estar sobre nós. Então, se tem coisas se levantando contra o seu ministério, contra os seus sonhos, contra o seu trabalho, contra coisas que só você sabe, fica tranquilo. Porque quanto mais dificuldade tiver, mais a glória de Deus estará ali também. Não foi assim com José? Talvez aquele copeiro nem era para estar ali. Mas, por conta do que Deus tinha na vida dele, Deus precisava usar alguém. Então, foi o copeiro e o outro lá. Então, tem coisas que aparecem na nossa vida que é para falar mal mesmo, que é para se levantar, que é para ver onde está a fé, onde está a nossa persistência, onde está o nosso olhar sobre Deus. Entende? Então, nem tudo que veio para ser ruim, vai ser ruim. Entende? Foi o copeiro que lembrou de José. Não, mas tem um homem que decifrou os meus sonhos lá dentro da cela. Foi ele que lembrou. Então, tem pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida para que elas sejam intermediador dos sonhos de Deus sobre nós. Amém? E para você ser essa pessoa que não desiste, você precisa ter relacionamento com Deus, que foi o que eu já ouvi, que eu já falei. Ouvir a voz dele. Eu coloquei um exemplo aqui que eu amo. Moisés matou um egípcio, fugiu no deserto. Mas uma sarça ardente relembrou Moisés de quem ele era. Deus é especialista em fazer uma nação nascer em um dia. Tem alguma coisa atrasada na sua vida, meu irmão? Tem alguma coisa aí que já está fedendo? Tem alguma coisa que está cheio de talhas? Porque Deus é especialista em tirar isso. Todo mundo olhou para a história de Lázaro e falou, e era amigo, demorou desse jeito, né? Mas Jesus sabia. Jesus sabia que a glória dele ia ser manifestada sobre aquela situação. Tem situações na sua vida que não está demorando. Deus está estabelecendo a glória dele ainda maior, melhor. Porque ele é especialista em fazer uma cidade em um dia. Ele é especialista em construir coisas que estavam mortas em um dia. Ele é especialista em levantar mortos. Ele é especialista em ressuscitar sonhos. Ele é especialista.
E Ele não te trouxe aqui à toa essa noite. Ele sabe os sonhos que Ele colocou sobre você. Ele sabe o que está morto, o que já fede, o que já passou, o que você acha na sua mentalidade. Mas lá no céu está tudo vivo. É tudo novo. É tudo maior. É tudo trabalhado sobre o relógio dele. É tudo além da nossa visão limitada. Então, quando a gente se trata de Deus, sobre os nossos sonhos, não há nada perdido. Amém? Deus jamais vai deixar você desistir dos sonhos dele. Aí eu coloquei aqui como exemplo. Deus sempre vai te dar um copo gelado de água no meio do deserto. Amém? Deus não cessa. Foi o que eu comecei falando. Deus não cessa. Ele sempre tem um rio para derramar sobre a sua vida. Deus, parece que às vezes a gente chega aqui no culto, né? Parece que a gente está esvaecendo de tanto que a gente não tem forças para certas coisas. E o Senhor vem aqui e derrama sobre nós um rio. Então eu vou além. O Senhor sempre tem um copo de água gelada no deserto e um pão para te dar e ainda multiplicar na vida dos teus. Deus nunca trabalhou com coisas pequenas. Então começa tirando essa mentalidade de que as coisas estão paradas ou de que o céu limitou certas coisas na tua vida por conta da situação que a gente está vivendo agora. Porque não é Deus que trabalha dessa forma. Deus trabalha com coisas no tempo dele, na hora dele. E coisas bem maiores. Outra coisa que eu aprendo nessa lição de José é: saiba com quem compartilha os seus sonhos. Eu comecei falando disso, né, no início, porque não é com qualquer pessoa que a gente pode compartilhar os nossos sonhos, sabe? Eu comecei falando, tem coisas que se Deus falar na frente de outras pessoas, elas vão rir, né? Então, tipo, não é qualquer pessoa que é para ser compartilhado aquilo que Deus tem para você. E não é qualquer pessoa que vai entender o que Deus tem com você. Então, certas coisas Deus dá para aqueles que verdadeiramente conhecem o coração de Deus e vão te ajudar em oração. E outra coisa é: ande com os amigos de Deus, porque eles vão te levar para sonhar o que Deus tem para sua vida. Quantos amigos seus que estão aí do seu lado, talvez, muitas vezes você não acreditava em certas coisas e falou: não, mas o Senhor falou que está sobre você uma unção, que está sobre você uma sabedoria, que está sobre você rios de água viva. Então, amigos de Deus, eles vão ter uma palavra positiva para falar sobre a sua vida. Eles vão te encorajar a viver aquilo que Deus tem para você. Coisas que você nem acredita mais. E alguns deles vão até te empurrar. Porque certos amigos meus, eu faço isso, gente. Eu falo: não, pode parar. Você sabe o que Deus tem na sua vida. E verdadeiramente eu empurro, porque eu sei que o Senhor é especialista em tirar aquilo que nós somos e colocar aquilo que Ele é sobre nós. É por isso que Ele fala que Ele vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? E é por isso que Ele fala que o reino é das criancinhas. Porque as criancinhas têm curso de teologia? As criancinhas sabem pregar? As criancinhas sabem louvar? As criancinhas são líderes de GC? Não. Então não é de quem mais sabe, não é de quem mais faz, não é de quem mais derrama poder aqui, não é de quem mais já viveu coisas em Deus, não é de quem mais tem mais tempo em Deus. Não. É de quem recebe. É de quem quer viver as coisas de Deus com Ele. Outro ponto: analise seus relacionamentos. Eu até coloquei aqui: relacionamentos têm limites. Tem pessoas que não é para estar na tua mesa. Tem pessoas que é para estar num lugar com todo mundo. E tudo bem por isso, porque Jesus, ele era bem seletivo. Ele tinha lugares, né, que ele ficava à vontade, tinha lugares que ele tirava só com alguns para orar. Ele tinha os amigos que ele compartilhava as dores. Então Jesus era muito seletivo. E a gente precisa também analisar, né, e ter limites nos nossos relacionamentos. O bispo fala muito isso e é muito verdade. Como que as pessoas que a gente honra vai saber que a gente está honrando a vida delas se a gente trata todo mundo igual? Não tem como. E nem todo mundo vai saber vivenciar aquilo que Deus está fazendo na tua vida quando você começar a viver os sonhos de Deus. Então estabeleça limites, sabe? Relacionamento não são prisões para você mandar a pessoa: você faça isso, você faça aquilo. Olha, porque eu não falo mais com fulana, você não vai falar. E porque eu não sou amiga, você também não pode ser. Relacionamentos não são prisões. Relacionamentos são coisas saudáveis. Então estabeleça limites dos seus relacionamentos.
sabe? Porque Deus quer que nós sejamos sábios e agimos com sabedoria diante dessas coisas. Tem fruto que só a perseverança te dá. Então tem coisas que não vai ser de uma hora para outra. Vai ser na sua rotina, sabe? Eu costumo falar que há um valor muito grande nas coisas ordinárias que a gente faz. Porque a gente quer que o extraordinário seja rápido, né? Seja visível aos olhos de todo mundo. E Deus está trabalhando ali no ordinário. E tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim: enquanto você está se levantando todos os dias para fazer o ordinário, o extraordinário está acontecendo na sua vida. Então tenha perseverança naquilo que o Senhor já te falou. Eu sei que é difícil muitas vezes, né? Mas Ele vai te relembrar daquilo que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Não despreze os começos, porque nós somos muito imediatistas, não é verdade? E eu até dei um exemplo aqui que muitas pessoas devem ter olhado para a história de José e devem ter dito, né? Tadinho de José, é escravo. E Deus olhando, falando, é escravo agora, mas amanhã é governador do Egito. Então a gente não sabe os começos que Deus está fazendo agora com a gente, construindo a gente agora onde eles vão nos levar. Então faça com mas com muito esmero mesmo aquilo que o Senhor te colocou. A gente falando esses dias no podcast, fazendo um teste, o Alt lembrou de quando a gente começou, que foi quase na mesma época, acho que o Alt ainda está mais tempo do que eu. Mas ele começou falando, não, eu fui líder de GC, aí depois de um tempo eu passei a ser líder de rede, aí depois de um tempo eu fui para a liderança junto com o pastor Biramar, e estou aqui servindo, e estou não sei o quê. Aí Deus olhando e falando, tem história comigo, tem escada, tem processo, tem vida. Sabe, não é qualquer pessoa que chegou hoje e já está levantado a fazer tantas coisas. Não, tem construção com Deus, sabe? Tem dia após dia. Não é qualquer um. Tem histórias. Então a gente não despreze os pequenos começos que o Senhor está fazendo agora. Porque lá na frente você vai entender por que você passou cada um deles. E você vai agradecer por ter passado cada um deles. Então seja fiel àquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Mesmo que algumas pessoas estão olhando e falando, tão pouco, você poderia estar fazendo muito mais. Saiba quem você é em Deus, porque eu já recebi tantas palavras. Ai, mas você podia estar fazendo isso, mas você podia estar fazendo aquilo. Se eu não tivesse a minha identidade firmada em Deus, eu ia me revoltar com Deus e ia falar, é verdade, eu poderia mesmo. Mas a gente precisa saber a hora dos sonhos de Deus na nossa vida. Lembrei de uma passagem agora que eu amo e que isso me traz à tona muito, que a gente precisa entender o que Deus está fazendo na nossa história. Né? Quando Jesus estava lá no casamento, os próprios irmãos dele falaram, Jesus, essa é uma hora favorável para tu mostrar quem tu és. Vai lá e faz milagres. E Jesus olhou para os irmãos dele e falou assim, para vocês qualquer hora é hora. Para mim não chegou o meu tempo. Então saiba o tempo de Deus na sua vida. Saiba o que Deus está construindo na sua vida. Não é errado você começar o ano, igual a Gil falou aqui, ou terminar o ano e falar, Senhor, o que o Senhor tem para esse ano na minha vida? O que o Senhor quer fazer nesse ano na minha vida? Não é errado. Errado é você viver ano após ano a mesma coisa. Não progredir em Deus, não amadurecer em Deus, viver as mesmas coisas todos os anos. Nós precisamos evoluir. E essa é a vontade de Deus, que isso aconteça na nossa vida. Amém? Aí eu coloquei aqui dos erros, né? Que alguns erros nos afastam. Na verdade, o inimigo, né? Quando a gente tem algum erro, a gente pensa, nossa, acabou minha história. Começa aquele espírito de acusação sobre nós, né? Deus não tem mais aquela promessa. A promessa saiu de mim, né? E está aqui só os meus sonhos, só o que eu quero para minha vontade. E aí que a gente se engana, porque os erros são precisos na nossa vida, para que a gente, né, a palavra de Deus vai falar que Ele corrige quem Ele ama, né? E quando nós saímos dos nossos erros, nós nos tornamos pessoas melhores. Presta atenção, todos os teus erros, faz uma retrospectiva aí. A partir daqueles erros, nós ficamos melhores. É igual quando a gente começa a fazer alguma coisa, que no início a gente começa fazendo e é tão ruim, né? Eu vou começar aqui, um box. Aí começa aquele negócio, mão vai para um lado, pé vai para o outro, todo desengonçado, ninguém está entendendo nada e você está ali. Depois de uns 3 meses, você já está muito melhor. E os erros são as mesmas coisas. Além deles nos forjar, eles nos tornam pessoas melhores. E um exemplo disso é que Jesus podia ou não podia ter tirado
o espírito que estava sobre a vida de Pedro. Ele podia. Quando Pedro falou para ele, Jesus, não quero que isso te aconteça, você não pode morrer. E todo emocionado lá, o que Jesus falou? Te apartas de mim, Pedro. Né? Te apartas de mim, demônio, né? Em algumas versões. Porque Jesus sabia que Pedro ia negar ele. E Jesus não podia ter ido lá tirado aquele demônio. Sai, demônio, né? Sai, demônio de falsidade, de tantas coisas, de traição, tantos demônios que tinha ali. Jesus podia ter tirado de Pedro. Mas quando Pedro voltou mais humano. Pedro voltou sabendo que ele não era Jesus, que ele era um ser humano como eu e você, cheio de falhas, de erros, mas que precisa da misericórdia dele para ser alguém. Então, quando nós erramos, aí sim nós estamos sendo humanos. Não que eu estou aconselhando vocês a errar, mas o erro, ele é normal na nossa vida cristã. Você não pode permanecer e acostumar com ele, né? E o que diferencia isso da nossa vida é o arrependimento. Porque os erros acontecem para que nós nos tornamos pessoas melhores. Amém? Eu queria te encorajar a não fugir das correções de Deus. Tenha pessoas que falem as coisas na sua cara. Eu até coloquei aqui exemplo. Tem pessoas como Natan, que olhem no seu olho e digam a verdade sobre você. Porque se você tem relacionamentos rasos, que tem medo de falar as coisas para você, esses relacionamentos não vão fazer você crescer. Então você precisa ter relacionamentos e amizades que verdadeiramente olhem para você e falem, isso não é da vontade de Deus para sua vida. Olha, isso não condiz com o que Deus tem para você. Então tenha essas pessoas sobre a sua vida. E eu coloquei até aqui. Alguns erros têm consequência, o perdão vem de Deus, mas a colheita é nossa. Então sempre quando alguém conversa comigo, eu falo assim, então já aconteceu isso? Então amém. Né? A partir daqui, construam uma nova colheita com Deus. Se apresse em colher logo aquilo que você fez e viver novas colheitas em Deus. Não permaneça nisso, em nome de Jesus. E nós precisamos ter essa mente, né? Que aquele erro não quer dizer que nós somos aquilo, quer dizer que nós estamos passando por aquilo. Você precisa passar, você não precisa ficar nele, você precisa passar. Para terminar, eu coloquei outro item aqui, que é o descanso. Deus, ele não precisava descansar no 7º dia, mas ele nos deu esse princípio para que a gente saiba que é necessário que nós descansamos. E tem promessas de Deus, tem sonhos de Deus que ela só vai acontecer quando nós descansamos. Antes de eu conhecer o Andrei, eu estava numa incredulidade assim, infernal mesmo, porque eu tinha vezes que a gente saía que eu não queria nem falar mais, sabe, assim, da vida sentimental. Algumas pessoas falavam e eu falava assim, eu não vou abrir minha boca para que vocês não percam a fé de vocês. Falei isso várias vezes. E Deus liberando promessas sobre a minha vida, Deus falando que estava perto, Deus falando tanta coisa sobre mim. E eu não cria mais, era como se aquela parte, assim, fosse uma ferida. Toda vez que alguém tocasse, isso acontecesse dentro de mim. E eu sei que acontece isso com você também. Então, o descanso, ele libera coisas na nossa vida que só a partir dele, quando nós entregamos para ele verdadeiramente, as coisas acontecem. É igual mulher que não pode ter filho, já viu? Parece que quando ela vai lá e adota um bebê, com 2 meses a mulher engravida. É desse jeito. Quando eu falei que eu não queria saber mais de vida sentimental, o Andrei chegou. Então tem coisas na sua vida que Deus só libera a partir do descanso, sabe? Tem coisas que só é liberada a partir do tempo em que você fala assim, Senhor, eu confio em Ti, então eu vou deixar que o Senhor faça, não vou fazer nada. Amém? Então que esse descanso esteja sobre você, em nome de Jesus. E no final de tudo, José encontra com seus irmãos. Essa é a parte mais linda da história de José, né? Que eu sei que José devia estar ansiando demais por isso, né? É assim que ele já deu de cara com seus irmãos. Porque pensa, você foi maltratado, você foi humilhado de todas as formas. E aí tantas coisas aconteceu e tantas coisas boas, porque depois a vida de José mudou totalmente. Mas a palavra de Deus vai falar que quando os irmãos de José viram ele, não o reconheceram. Então deixe Deus
se mantenha no processo tão fielmente com Deus, a ponto de que as pessoas que te conheciam antes tenham que te conhecer novamente, de tanta coisa que Deus já fez na sua vida. Amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, aí onde você está. Fechasse os seus olhos. E começasse a liberar sobre você palavras que você já ouviu. Não precisa ser verbalizada, pode ser mentalmente. Palavras que você já ouviu do Senhor até quando você era criança. Sabe? E que essas coisas ainda não aconteceram. Eu quero que você coloque a mão, que você dê acesso ao Espírito Santo, para que Ele te lembre coisas que você não está vivendo hoje, mas que são sonhos de Deus para a sua vida. E eles jamais vão morrer, porque é sonhos de Deus. Eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança, verdadeiramente. E eu sei que o Senhor tem isso para nós hoje. O Senhor quer que você saia daqui hoje ilimitado, sabe? Tem uma operadora que tem isso, né? Você vai sair daqui hoje ilimitado. Em nome de Jesus, porque eu creio na voz que fala comigo. Então coloque a mão no seu coração aí. Deixa eu orar por você. Jesus, Pai, eu quero, Senhor Deus, te pedir, Pai, pela tua misericórdia e graça, Jesus. Eu sei que o Senhor já desfez muita coisa aqui essa noite, Pai. Eu sei, Deus, que quem faz tudo é o Senhor, não sou eu. Pai, que o Senhor tenha acesso agora ao coração e à mente desse jovem, Deus. Que esteja, Pai, triste, angustiado, Deus. Que olhe a situação dele, Pai, e que não veja mais razão de viver nem de sonhar, Jesus. Que o Senhor acesse sobre ele, Deus, aquilo que o Senhor tem sobre a vida dele. Pai, traga sonhos antigos, Deus. Traga palavras que o Senhor já liberou sobre a vida dele, Deus. Pai, que assim como grandes homens e mulheres de Deus que foram frustrados, que foram humilhados, Deus, que não tinham a visão que o Senhor tem, Pai, o Senhor sustentou, o Senhor livrou, o Senhor levantou, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Levanta esses jovens que estão aqui, Senhor. Levanta essa moça que não crê mais, Deus, que o Senhor é o Deus que faz. Levanta esse jovem, Deus, que não vê, Pai, mais razão sobre a vida deles, sobre os sonhos deles, Deus. Pai, que o Senhor venha estabelecendo, Pai amado e querido, coisas inúmeras, Pai, sobre a vida dele. Deus, libera do céu aquilo que o Senhor já liberou uma vez. Faz de novo, tudo novo, Pai. Porque eu sei que o Senhor não é um Deus ilimitado para nada. Eu sei que o Senhor quer nos dar, porque o Senhor já é o nosso presente. Deus, que jovens aqui possam abrir o Senhor como presente hoje e levar o Senhor para casa, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é quem faz todas as coisas, Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para ir fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Gera na mente desse jovem, Deus, sonhos extraordinários, Pai. Sonhos grandes, Deus. Sonhos elevados, Pai. Sonhos, Senhor, que penetrem o coração deles, Deus, em nome de Jesus, Papai. Senhor, que em nome de Jesus o inimigo não venha vencer a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Deus, aqui está uma juventude, Deus, que o Senhor liberou pastores, pastoras, missionários, Deus, presidentes, governantes, Deus, deputados, Pai, pessoas que o Senhor vai levar, Deus, para viver os seus sonhos. Deus, advogados, fiéis a Ti primeiramente, Deus. Pai, médicos, Senhor. Deus, que os enfermeiros, Pai, que vai gerar uma cura, Deus, que não é uma cura natural, mas que é uma cura sobrenatural, Deus. Senhor, sobre esse lugar, Deus, há uma unção do céu aqui, Pai. Eu creio que o Senhor está derramando rios, que o Senhor está entregando copos gelados em meio a desertos aqui nesse lugar. Derai cantará, xuriandarás. Pai, vai tocando em vidas, Deus, que chegou aqui talvez falando que era a última vez que ia pisar nesse lugar. Mas o Senhor é fiel para alegrar corações, Deus.
e para fazer, Senhor, as pessoas dançar como Miriam dançou. Deus, eu sei que o Senhor é fiel, Pai, para ressuscitar sonhos, como o Senhor ressuscitou Lázaro. Deus, eu sei que o Senhor é fiel para trazer à existência aquilo, Deus, que para nós não existe. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas. Deus, que o Senhor venha falar, Pai, com homens e mulheres de Deus aí onde eles estão nesse lugar, Pai, gerando sobre eles, Senhor Deus, dependência do Senhor, obediência do Senhor. Pai, mais fé sobre a nossa juventude, Deus, mais fé sobre eles, Pai. E quando eles não tiverem fé, Pai, levanta pessoas que possam, Senhor, se levantar sobre a vida deles com fé, assim como o Senhor levantou um dia na minha vida, Pai. Senhor, coloca, Senhor Deus, relacionamentos, Pai, que vão levar eles mais perto de Ti, Pai. Senhor, da mesma forma eu peço, tire relacionamentos que não vão agregar nos Teus sonhos para eles. Pai, esconde vidas aqui, Deus, que o Senhor já tem colocado diante de Ti, mas que não está entendendo nada. Oh, derai cantará, shuri andarás. Pai, traga à memória palavras que o Senhor liberou, que às vezes nós falamos, Deus, o Senhor não fará mais, porque já passou do tempo, está fedendo, Deus. Libera sobre eles, Deus, fé para que eles possam crer, Jesus, que o Senhor é o Deus da última hora, mas o Senhor não é o Deus que falha. O Senhor é fiel até o fim, o Senhor não é fiel até o meio. E o Senhor é o dono dos nossos sonhos, e porque o Senhor é o dono dos nossos sonhos, eles vão acontecer. Deus, gere em nós essa certeza, Pai, porque o Senhor é um Pai que cuida. O Senhor não é avô, o Senhor não é padrasto, o Senhor é Pai. Coloca sobre nós a Tua paternidade essa noite, Deus. Que os Teus filhos saibam que eles são um povo diferente nessa terra. Pai, que eles se vejam como príncipes e princesas de Deus, Pai, como o Senhor me falou. Deus, que o Senhor traga sobre a família deles, Deus, uma paz, uma mansidão, Pai. A Tua presença sobre lares. Deus, vai tirando toda a confusão de mente, Deus. Vai tirando, Senhor, toda a dúvida sobre quem Tu és, sobre o que o Senhor já falou. Pai, vai lançando fora todo medo. Deus, as Tuas promessas, Senhor, não são limitadas, Jesus. Coloca sobre eles, Deus,